Salve, salve Reactors! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Reacts aqui neste canal que vos fala com monetização liberada, tá certo? Agora eu posso ganhar dinheiro, tirar dinheiro de vocês, brincadeira, né? Mas agora eu posso ganhar dinheiro aqui com este canal. Muito obrigado por quem tá acompanhando, por quem tá compartilhando. O canal tá crescendo pouco a pouco, com um trabalho de formiguinha, mas é onde eu sou especialista. Crescer pouco a pouco, mas crescer sempre, tá? Então muito obrigado por isso. E também lancei um clube de membros aqui do canal, tá certo? O valor R$ 4,99 por mês. Neste momento, o que você tem liberado são os selos, né? De membro, quem tá um mês, 2 meses, 3 meses, vai melhorando a coroa da qual você é membro aqui do canal. E também todos os membros vão receber os vídeos com 24 horas de antecedência, né? Todos os reacts vão sair para os membros um dia antes dos reacts saírem para as outras pessoas, tá? É o mesmo vídeo para todo mundo, os membros vão receber um dia antes apenas, tá? Como é um conteúdo atemporal, vai sair isso. Caso tenha algum conteúdo que eu precise reagir muito rápido, que não aconteceu ainda, aí eu solto ao mesmo tempo para todo mundo, né? Para aproveitar o hype, mas como é mais, né, atemporal, então dá para seguir essa linha. E a tendência com o tempo, eu não vou aumentar, tá, o valor, não vou mudar, fazer vários planos, não. Vai ficar esse mesmo plano e aumentando a quantidade de benefícios para quem fizer parte do plano. Como não tem ninguém nesse momento, então, primeira parte do plano, você vai lá e tem esse benefício. Depois eu quero fazer um grupo de Telegram só para os membros, né? Live só com os membros. Então, quanto mais pessoas irem entrando, mais benefício eu vou colocando, tá? Então, para atingir a primeira meta e criar um grupo, 30 pessoas. Quando atingir 30 membros, eu crio um grupo do Telegram só para os membros, onde todo mundo vai poder conversar. Beleza? Então é isso, se você puder virar membro, agradeço bastante, tá? E assim seguimos o trabalho neste canalzinho que está rumo a Tóquio, tá certo? Hoje o React é mais um vídeo do Jorge Igor, de quem eu gosto bastante, ainda não tive o prazer de conhecê-lo, né? Conheço o VSR, conheço o Bruno Formiga, não conheço o Jorge Igor, infelizmente ainda, mas um dia chegará esse momento, darei um abraço, um beijo caloroso nesse homem que eu adoro, tá? E é um vídeo sobre o Hendrick, né? Hendrick virou chacota, que curiosamente é um tema que eu abordei no Futirinhas também, seria estranho reagir ao meu próprio vídeo, mas ficou muito bom, que é a análise da situação do Hendrick. Eu ainda não vi o vídeo do Jorge Igor, mas acredito que a gente pode pensar parecido, tá? Mas como sempre, vou fazendo meus adendos aqui conforme eu ache necessário, tá bom? Então já senta aí, se acostume e vamos ver esse vídeo maravilhoso. Pimba! Será que o Hendrick, na tentativa de agradar o madridismo, não tem passado um pouquinho do ponto? Dado algumas declarações um tanto quanto inverossímeis, não será que é um momento de tentar adaptar um pouquinho o discurso à realidade, a algo que seja mais convincente para todo mundo? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje aqui. É um papo muito mais sobre carreira, sobre preparação para entrevista, sobre assessoria, galera que cuida do Hendrick, enfim, um toque, eu acho que... Caramba, quem sou eu, né? para dar esse toque. Mas o senhor é Jorge Igor, o gol mais gostoso do momento. Desde Lucas, eu estou apaixonado. Tá? Ficou aqui ó dentro. Mas acredito que vai seguir a mesma linha que eu, né? No pensamento. Pensando muito em assessoria, o staff do Hendrick, o que eles estão fazendo para a imagem dele. Será que é benéfico para ele se colocar nessa posição? Tá? Então a gente vai analisar provavelmente essa linha de raciocínio. Como jornalista e um cara que analisa a cena esportiva, esse tema tá me chamando a atenção e eu queria falar um pouco sobre ele. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 210 mil inscritos por aqui. A gente já tá pertinho dessa nova meta aqui do canal. Vamos lá, porque hoje tem o Santos em campo contra o Paysandu fora de casa. Você vai ter as maiores cotações no... Vencemos, 3-0. Gol de falta do Guilherme. Que delícia, gol de falta é bom demais, né, velho? Deixa eu ver se aquele já começa. A última do Hendrick. Acho que é isso aqui, deixa eu só confirmar. Tá bom? QR Code na tela. Vem proposta ganha com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Sempre responsabilidade pra postar. A última do Hendrick, essa sequência de falas que tem gerado memes em redes sociais, que tem feito o Hendrick, infelizmente, virar alvo de deboche, chacota, como eu acho que eu coloquei no título do vídeo, porque às vezes a gente vai mudando o título do vídeo. Tem gente que tem curiosidade. Jorge, você colocou o vídeo, o título aí, o título mudou pouco depois.
Quando o título dá uma flopada, a gente vai lá e muda. A gente vai acompanhando em tempo real a nossa equipe aqui, o que tá dando certo. Deu certo o título, show. Não deu, a gente faz uma adaptação e às vezes isso gera uma mudança impressionante nos resultados, né? Curso rápido de YouTube. Já que ele abordou esse assunto, vou fazer esse adendo aqui. Isso é importante, tá? Às vezes é importante você que cria conteúdo, já que estamos aqui falando disso, você cria conteúdo, você ficar de olho, né? Que às vezes uma mudança de título ou uma mudança de capa ajuda bastante para você ter um alcance melhor nos seus vídeos, tá? Porque capa e título são muito importantes para o seu crescimento aqui. E agora o YouTube liberou uma ferramenta nova que você consegue upar até 3 capas. Não dá para mudar o título, 3 títulos diferentes, mas você pode deixar 3 capas diferentes. Então o YouTube mostra o gráfico de qual tem mais cliques, qual tem um alcance melhor, para você poder escolher qual que vai ser como principal, deixar as 3 ali disponíveis, tá? Então é uma ferramenta muito boa lançada pelo YouTube, então tá feito esse adendo aqui também, porque eu acho importante, caso você seja criador de conteúdo, se você se interessar, é uma linha interessante para você seguir, tá bom? Então vamos lá. O Hendrick tem dado algumas declarações que proporcionam esse tipo de crítica. A mais recente, quando ele foi perguntado sobre Bellingham e Neymar. Fizeram aquele desafio que eu acho que é sempre complicado para qualquer jogador, esse pinga-fogo. Fulano ou fulano? Quem você acha melhor? Fulano ou fulano? Deixa o cara, às vezes, numa saia justa danada. E aí foram falando vários jogadores, aí chegou numa hora que afunilou e ficou o duelo. Bellingham ou Neymar? Quem você acha mais jogador? E aí o Hendrick disse Bellingham. Obviamente que isso repercutiu pra caramba. O Bellingham é companheiro dele de Real Madrid. Acho que ele quis puxar uma brasa pro companheiro. Claro, tá chegando no vestiário, pode ter tido esse intuito de estabelecer uma conexão, uma boa relação com um futuro companheiro, né? Um cara que que ele ainda vai começar a conviver, porque o Bellingham não estava, né, nessa pré-temporada nos Estados Unidos. Pode ser. Eu acho que é muito mais para agradar o madridismo, e eu vou falar sobre isso também, pegando outras declarações anteriores do Hendrick como exemplo. Então, bom, primeiro adendo aqui com relação ao tema principal, que é Hendrick, né? No vídeo que eu fiz no Futirinhas, eu falo muito sobre isso. E eu nem fico tanto nessa parte do madridismo. Onde eu também cito, mas eu não fico tanto. Eu acho que o Hendrick, ele tá num media training, que é normal, tá? Para jogadores famosos, jogadores em ascensão, ter um media training é normal, tá? O que é media training? É um staff, é um pessoal que cuida da sua carreira, que gerencia a sua carreira. Porque, obviamente, você sozinho, com tanta coisa acontecendo, você não tem condições psicológicas de lidar sozinho com tudo isso, tá? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Patrocinadores, propagandas, né? Negociações, não dá pra tudo chegar, né, no colo da pessoa e ela resolver tudo. Então, assim, tem que vir mastigado, tem que vir com resumos, tem que vir com possibilidades. Então, você demanda esse trabalho para pessoas que você confia, né? Tem contratos, são funcionários e eles procuram as melhores coisas para você. Então essa primeira parte aí, concordo com o Jorge, né? Acredito que responder Bellingham em vez do Neymar vai muito pro torcedor do Real Madrid, falar, caramba, ele gosta dos nossos, né? Porque depois tem até a própria comparação, Bellingham ou Vinícius Júnior, e aí ele escolhe o Vinícius, sabe? Só que pegou mal olhando para Brasil. E eu acredito que nem o Bellingham e nem ninguém, torcedor do Real Madrid, ficaria incomodado caso o Hendrick escolhesse o Neymar, tá? E vamos lá, vamos levar na consideração, vamos levar na esportiva. Eu não acho que alguém em sã consciência, de talento puro, escolheria o Bellingham, tá? Embora neste momento da carreira o Bellingham esteja numa melhor fase do que o Neymar, óbvio, o Bellingham vai brigar pela bola de ouro, pode ser até que vença a bola de ouro, porque ele tem números condizentes para isso na temporada passada, fora os títulos e fora ser finalista da Euro, né? Isso conta bastante. Acredito que a chance do Bellingham ser eleito bola de ouro é grande. Mas eu acho que em termos de tamanho de jogador, o Neymar é mais com a bola nos pés do que o Bellingham já foi até esse momento, tá? Pode ter uma carreira maior? Claro, normal. Mas a tendência do brasileiro é escolher o Neymar. E aí o que acontece? Acaba pegando muito mal com quem joga na seleção, né? E com os jogadores ícones da seleção brasileira, né? Que eu acredito que o Rafinha e o Thiago Silva até agora se manifestaram com um chacota, né, cara?
E aí você começa a criar uma animosidade, infelizmente, né, com os jogadores que você convive. No mínimo, alguém vai tirar sarro. E como é que ele vai lidar com essa tiração de sarro? Como é que ele vai lidar com esse ambiente interno? Os caras falam, pô, mano, você escolheu muito Bellingham em vez do Neymar, sabe? Ele fala, escolhi na besteira, nem devia ter escolhido, e levar na zoeira, ou comprar uma briga, né? E aí a gente vai ter que ver como que isso vai acontecer no futuro, porque eventualmente o Endrick será convocado para a seleção principal, e o Neymar também, eles estarão juntos. Eu nem acho que isso pro Neymar pese alguma coisa, né? Mas, enfim, a gente sabe como o ser humano é e problematiza as coisas. Inclusive o torcedor problematizou as coisas. O torcedor brasileiro, o torcedor europeu também, até torcedores do Real Madrid achando estranho, sabe? Então, assim, parece uma forçada de barra. Parece uma tentativa de falar, olha só, eu sou muito Real Madrid, né? E acho que nas coisas que viralizaram do Endrick nos últimos tempos, meio que indicam esse caminho mesmo, né? De uma forçação de barra pra mostrar pro torcedor do Real Madrid como ele é Real Madrid desde sempre. E não é verdade, cara. Tem foto do Endrick pequenininho com coisas do Barcelona. Justamente por causa de quem? Do Neymar, que era a referência, sabe? Então, assim, não precisa. Mas tudo bem, o media training tá sendo feito. Se ele tá sendo bem feito ou não, o tempo vai mostrar. E, obviamente, isso vai complicando a situação do Endrick pessoalmente, porque as pessoas não vão falar, pô, o staff do Endrick está errado. É o Endrick que está errado, porque o Endrick acaba falando pelas indicações que ele recebe do staff dele, entendeu? Então, tem que ter consciência disso também. Mas tem um efeito muito ruim para a imagem do Endrick, eu acho. Eu acho que desgasta a imagem do Endrick fora do madridismo e talvez até dentro do madridismo, quando a coisa passa a não parecer tão genuína. E aí gerou repercussões, talvez, no ambiente da seleção brasileira. Ah lá. Porque o Rafinha, do Barcelona, e que hoje é jogador da seleção brasileira, foi lá e colocou os emojizinhos numa publicação no Instagram, né, que colocou esse recorte, foi lá e colocou os emojis de risada. O Thiago Silva também foi lá e colocou uns emojis assim, debochando, né, rindo da fala do Endrick. Vamos e convenhamos aqui, independentemente do que você pense da figura do Neymar, eu acho que não há comparação. Na bola, tecnicamente falando, do talento, do repertório, dos recursos, pô, o Neymar é muito mais jogador que o Bellingham. Se ele vai ter uma carreira maior que a do Neymar, talvez tenha. O Bellingham talvez tenha. Talvez ele seja um jogador que deixe um legado até maior para a história do futebol. Neymar tomou uma péssima decisão quando saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. Neymar teve várias lesões. Neymar teve questões de comportamento que desgastaram a imagem dele. Mas, pô, na bola, meu Deus do céu. Neymar é um assombro de jogador, na minha opinião, e acho que na da maioria. Quando você faz essa pergunta, Bellingham ou Neymar, você tá perguntando... Jorge, pare. Pare, Jorge. O senhor é um puxa-saco do Neymar. Mais um. É apenas um lambedor de saco do Neymar. Se o Neymar entrar no mar, o senhor morre afogado. Se ele entrar até a cintura no mar, o senhor morre afogado junto comigo, porque elogiar o Neymar, falar que o Neymar é bom de bola hoje é proibido. Pra hater, é proibido. Daqui a pouco aparece um cara aqui falando, olha só, mais um vídeo puxando o saco do Neymar. Porque é isso que esses caras fazem. Eles adoram diminuir a história, né? Agora, pra esses caras, o Neymar nunca ganhou nada de relevante, nunca foi importante em momento nenhum, sempre foi um pipoqueiro, né? Nunca decidiu nada, agora é assim. Né? E se você falar o contrário, que é a obviedade, que é a verdade, você é puxa-saco. Então cuidado quando for elogiar o Neymar, hein? Tecnicamente falando, cuidado, porque o senhor vai virar apenas um Harris puxa-saco, não um hater burro. Vai ser um puxa-saco, que é isso que esses haters fazem. Tudo que é falar do Neymar é errado, talento é ruim, não joga nada, nunca fez nada que preste, e é sempre isso. Se você falar qualquer coisa que fuja dessa linha de raciocínio, você não está analisando, você é só um puxa-saco. É isso que hater faz, ele subverte a verdade e fica taxando você com a burrice dele. Normal. Tanto que é mais jogador. E não acho que tenha muita dúvida sobre quem seja mais jogador. Então, é uma fala... Ok, você ter essa preocupação, e eu não sei se isso é algo... E aqui tá falando um cara que gosta muito do Endrick, também que teve 2 contatos diretos com o Endrick até hoje, pessoais, um numa entrevista, outro num evento. Um cara gentil, educadíssimo, né, de ótimo trato e bem assessorado. Uma galera muito legal que cuida do Endrick ali. Então, pra mim, é até mais difícil ter que tratar desse tema, porque é um vídeo em tom de crítica contra um cara que eu gosto. Mas a minha profissão exige esse tipo de coisa muitas vezes. Então,
você vai separando um pouquinho ali o que você tem. Porque eu já disse aqui, a gente conserva a paixão pelos clubes, mas quando a gente entra nessa área, quando a gente começa a trabalhar com o futebol, não no futebol, mas muito próximo do futebol, a gente vai conhecendo pessoas e conhecendo as histórias das pessoas e passando até a torcer pelas pessoas. Não tem a menor dúvida de que eu torço muito pelo sucesso do Endrick lá fora. Mas eu acho que isso aqui, cara, isso aqui tá passando do ponto, isso aqui tá exagerado, isso aqui tá ficando até meio caricato. E eu não sei se é algo que o Endrick tá fazendo de forma deliberada, se ele tá sendo orientado, se é uma decisão dele mesmo, ou se é assim, ele nem percebe, assim, se é algo, pô, genuíno e tal, mas... Olha, cara, concordo com esse ponto de vista aí. Justamente, eu vou pela mesma linha, vem dessa história. Cara, pra quem acompanha o Futirinhas há bastante tempo e sabe da nossa conduta, por mais que a gente brinque, até com os outros clubes, cara, mais que a gente zoe o Palmeiras e o Abel Ferreira, aí a gente fala, vai embora do Palmeiras, não sei o quê. Quando vai pra analisar, a gente fala, pô, não é possível. A gente até reclama dos torcedores que pedem pra saída dele. Torcedores do Palmeiras pedindo a saída do Abel Ferreira. Por exemplo, não é possível você, né, na hora de análise, quando tá brincando, tá na hora dele ir embora mesmo, chega e tal. Que aí é saber separar o joio do trigo, né, saber separar a brincadeira da hora da análise e tal. E é justamente isso, eu gosto muito do Endrick, sempre achei ele um cara muito acima da média, falei isso várias vezes, já na base, né? Inclusive na Copa São Paulo, quando o Palmeiras destrói o Santos na final, lá com o show do Endrick, jogando muita bola, com 15 anos ainda, eu falando, gente, não tem o que fazer, o cara é muito acima da média, ele é muito melhor que o nosso time, ele é muito melhor. O time já é bom e ainda tem esse moleque, é outra coisa, e a gente tem que entender, a mesma coisa pro Estevão, que é jogador do Palmeiras também, né? Eu gostava muito do menino que foi pro Al-Sadd, pro Giovani. É Giovani, né? Ponta direita do Palmeiras, que foi embora e tal. Eu queria ele aqui, eu achava ele muito bom. Então, assim, são jogadores que você vai se identificando pelo futebol arte. Você vai gostando deles, e você vai se identificando e gostando deles. Hoje eu gosto muito do Matheus Pereira do Cruzeiro, não é do meu time. Então eu torço pelo cara, porque eu quero ver ele na seleção. E tem gente que não consegue separar isso. Acha que pelo fato de eu torcer pro Santos, eu só gosto de jogadores do Santos. Eu só exalto jogadores do Santos. E não, cara. Não mesmo, sabe? Sem reconhecer e sem admirar jogadores de outras agremiações. Acho o Arrascaeta um monstro, pra mim é um cracaço. Joga demais. O Pedro, pra mim, é o 9 da seleção titular, sabe? Não é a camisa que faz eu gostar do jogador, sabe? Inclusive, pelos clubes mesmo, eu sempre tenho um profundo respeito, sendo rival ou não. E isso tá gravado nos vídeos, né? Por mais que tenha brincadeiras, por mais que às vezes a gente se erre ou opine alguma coisa que as pessoas não gostem, a gente sempre trata com o maior respeito possível qualquer clube que a gente vai falar, cara. Né? Fortaleza agora nesse momento, né? Aproveitando que tá na segunda posição do Brasileirão, que é um feito já incrível, né? Um trabalho maravilhoso. Então você exalta, você fala com respeito, embora você não acompanhe tanto. É normal. Mas as pessoas, elas tendem, né? E aí vai pra um geral, elas tendem muito ao ódio. Então, assim, como eu digo sempre, como o ódio viraliza muito mais, o cara não quer saber sua conduta. Ele acha que tudo que você for falar é porque você odeia, né? E nesse momento, uma crítica ao Endrick, pra quem é fanboy, é tipo assim, você não pode fazer uma crítica na bola, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Fala, pô, por que tá acontecendo isso e tal? Será que ele tá sendo natural, como o Jorge acabou de dizer? E as pessoas confundem isso. É mais um hater, tá querendo criticar porque não jogou no seu, fez muito gol no seu time, sabe? Não é isso, cara, né? Ele não joga mais no meu time, inclusive ele tá no maior time do mundo agora. E obviamente que as pessoas vão acompanhar, vão olhar com mais atenção. Agora no Real Madrid vai ser um olho do mundo todo, né? Então assim, é muito mais atenção, muito mais repercussão, muito mais cobrança do que estando no Brasil em qualquer clube que seja. Do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Vasco, qualquer clube que seja. Existe pressão aqui? Existe. Obviamente existe pressão. De qualquer torcida, qualquer clube grande tem muita pressão. Porém, quando você vai pro Real Madrid, os olhos do mundo se voltam para você. Dos torcedores do Real Madrid e de torcedores que não gostam do Real Madrid. Como, por exemplo, lá em Barcelona, onde o jornal Sport já chamou o Endrick de enganação depois de 2 amistosos, cara. Essa enganação. Essa é a repercussão do Real Madrid, cara. Entendeu? Pro bem e pro mal. Tá boa. Não soa muito convincente, né? Por exemplo... Vou dar outros 2 exemplos aqui de falas do Endrick que viraram meme, que a galera falou, pô, não é possível. Perguntaram pra ele os 5 maiores jogadores, né? Eu até peguei a lista aqui. Os 5 maiores jogadores que o Bellingham já viu jogar, enfim. O Endrick, os 5 craques favoritos dele. Aí ele colocou lá Cristiano Ronaldo,
Vinícius Júnior, tá bom, né? São contemporâneos e tal. Jude Bellingham, Bobby Charlton e Ferenc Puskás. Cara, eu tenho uma opinião sobre isso. Quando ele fala Bobby Charlton aqui, eu acho que ele quer falar de Stefano. E ele esquece. E ele lembra do Bobby Charlton. Porque você percebeu que são só os jogadores do Real Madrid e um do Manchester United? Eu acho que ele quer falar do Di Stefano e ele fala Bobby Charlton, cara. Porque são jogadores do Real Madrid. Dois atuais, um recém-ídolo e 2 ídolos do passado. Falei no vídeo do Futirinhas. Pra mim, o staff do Endrick desenhou uma linha de trabalho que o Endrick se coloca como um atleta que faz um elo entre o passado glorioso e o presente. É isso. Ele é o elo, né? Ele fala muito das referências do passado e se coloca como uma referência, possível referência para o futuro. Então ele é esse elo, porque os jogadores geralmente desse momento assim, eles não falam muito disso e não tem nenhum problema com relação a isso. Você pode ser fã de jogador do passado, inclusive eu até acho que é benéfico, caso exista um interesse ou não exista um interesse, mas seja para alguém falar, pô, Endrick, vamos ler aqui, ó. Olha as histórias, olha o que aconteceu aqui, olha o passado do Real Madrid, olha os craques da seleção brasileira, olha quem são esses caras. Então assim, entender desde do Di Stefano, do Puskás, do Paco Gento, etc. Entender o Butragueño, outros jogadores de anos 80 ali do Real Madrid, o Raul, o Hierro, né, o Guti, entender quem foram esses atletas, até para você ter um conhecimento maior e do seu clube que você tá jogando também. Mesma coisa pro Palmeiras, do Ademir da Guia, o recém-falecido, infelizmente, o Dudu, tio do Dorival Júnior, sabe, os membros da academia, César Maluco, Leivinha, esses caras todos, Emerson Leão, né, Luiz Pereira, caras históricos do Palmeiras. E por que eu acho que isso é media training com relação ao Real Madrid? Porque no Palmeiras não teve isso. Você não vê o Endrick falando do Ademir da Guia, dos jogadores que eram contemporâneos ali do Puskás, né, na mesma época, não que jogavam juntos, chegaram até a jogar contra, né, mas assim, mas são contemporâneos na mesma época, né, viviam aquele mesmo futebol. E você não vê ele falando disso, desses jogadores. Por quê? Porque não estava sendo orientado para falar disso, né? Essa parte eu nem citei lá no vídeo do Futirinhas, mas reflete um pouquinho. Não faz mais sentido, né? E de novo, nada contra. Inclusive, eu acho que tem que estudar mesmo, tem que estudar, tem que saber quem que foi o Pelé, por que ele é o Pelé, né? Como ele chegou e virou o Pelé. Quem são os outros jogadores aí das gerações da seleção brasileira que são pouco falados com relação ao Pelé. Lógico, o Pelé é o maior ídolo, maior referência, o parâmetro, mas assim, Garrincha, Djalma Santos, Nilton Santos, sabe? Vavá, Didi, Zito, Gilmar dos Santos Neves, quem são esses jogadores? Mauro, né? Bellini, o primeiro capitão, ergueu uma taça, tudo isso, cara. Eu acho que é interessante um jogador que tem essa predisposição e essa sede de conhecimento, saber quem são também. Isso é ótimo. Já, se ele quer saber, se ele quer ser orientado nesse nível e saber quem são esses jogadores, aí tudo bem, né? O Pelé, pra mim, eu não vi ele jogar ao vivo, fui ver depois, estudando e etc. Vi vários jogos do Pelé. Aqui no YouTube tem uma porrada, né? Mas assim, vi vários jogos completos. Eu quero entender, né? Mas fui estudar, fui ler, fui acompanhar, fui entender os parâmetros, fui entender o momento, fui entender o fenômeno, fui entender tudo para poder opinar, né? Obviamente você cresce com a referência, mas você vai estudando ao longo do tempo e hoje você pode falar, pô, é uma referência minha por causa disso, disso, entendeu? Será que o Endrick, obviamente com a juventude dele e tudo que ele faz, ele conseguiu estudar o Bobby Charlton ou o Puskás pra falar sobre isso, sabe? E outra, colocar o Bellingham entre os 5 maiores jogadores que ele viu, é por quê? Porque é um elo do presente pro passado. Ele precisa citar do passado e precisa citar do presente. E é isso que ele faz. Então isso é orientação. Não é naturalidade, cara. Enfim, continuando. Pô, assim, são os 5 maiores, na opinião do Endrick? Caramba! Pô, Ronaldo, nem o Vinícius Júnior dá pra citar, assim. 5 maiores. Pelé. Tudo bem. Pô, Jorge, mas aí você quer mandar no gosto do cara, você quer determinar de quem o cara deve gostar ou não. A questão não é essa. Ele tem todo o direito. Mas é meio difícil de acreditar, cara. Sabe? Esse é o problema. A história do nome que o pai queria dar a ele, também, o Endrick deu uma entrevista dizendo que por pouco não se chamou Di Stefano. Veja só. O Endrick, que morava no Brasil,
em São Paulo. O pai do Endrick, pelo que ele conta, sempre gostou muito de futebol, né? Porque se você tá pensando em colocar o nome do seu filho de um jogador, de um ídolo, de alguém que foi uma figura importante do futebol, pô, você gosta muito de futebol também, né? E aí, o pai do Endrick teria a vontade de colocar nele o nome de Alfredo Di Stéfano, um cara que jogou nos anos 50 do Real Madrid, nos anos 60 do Real Madrid. Caramba, é difícil acreditar nessa história, é difícil, né? O pai dele, brasileiro, que adora futebol, pô, muito provavelmente viu Pelé, Ronaldo, Zico, Tostão, Sócrates. Pô, não faltaram referências dentro do futebol brasileiro. E até mesmo dentro do Real Madrid, mais contemporâneas, enfim. O Endrick é um cara de 18 anos. Imagina, então assim, digamos que o Endrick nasceu em 2006, né? Naquele momento quem tava fazendo sucesso, não só a nível nacional, brasileiro, né? Jogadores brasileiros, mas Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho, eram jogadores de sucesso naquele momento, tá? Pensando nisso. Aí você pega a Europa naquele momento, quem tava fazendo sucesso, Zidane, né? Totti, Del Piero, Pirlo, Henry, né? Só lembrando de algumas coisas. Então, assim, pode ser. Aí você pega a geração do pai do Endrick, Romário, né? Bebeto, Dunga, que eram jogadores mais famosos. Careca, Silas, pega nos anos 90, começo de anos 90, etc. Aí você vai para a Europa, ok, tá bom, você vai ter jogadores famosos. E lembrando que acompanhar os jogadores anos 90 era mais difícil, 2006 era um pouco mais acessível, mas as referências não são tão fáceis assim, né? Então, por mais que possa ter acompanhado, realmente é muito difícil de acreditar. E eu tô falando por causa das dificuldades financeiras e tal. Tô falando porque era difícil para todo mundo, entendeu? Pra todo mundo. Então, assim, você pega pelas realidades, o que tá sendo falado, acompanhar naquele momento, de verdade, era mais fácil ainda chamar Rivaldo do que chamar Di Stéfano, cara. Né? Dada a referência ao que você assistia, ao que você consumia, ao que passava pra geral, seria muito mais fácil o Endrick se chamar Rivaldo ou Tafarel do que Di Stéfano, sabe? Então, realmente é difícil de acreditar, cara. Pode ser verdade? Pode. Mas é bem difícil de acreditar. Então, pô, 18 anos atrás, sei lá, ele podia pensar em colocar o nome do Raul, por exemplo. Do Endrick. Morientes. Enfim, Fernando Morientes. Algum jogador daquela... Guti. Zidane, por exemplo, que estava ganhando o Champions, fazendo história Carlos. do Real Madrid no início Salgado. dos anos 2000. Talvez ainda fosse uma história que a galera não acreditasse muito, mas teria um pouquinho mais de conexão até com o tempo, o momento. Mas, enfim... O que eu acho que tá por trás disso? Eu acho que é um desejo de ser bem recebido num clube que tem uma torcida muito exigente, é a torcida mais exigente do mundo. O Real Madrid, eu brinco sempre com isso aqui, faço essa ilustração, empata 2 jogos, vira crise. Nossa, empatou com o Getafe, com o Osasuna. Crise do Real Madrid, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esse é o Real Madrid, é um gigantesco clube. Imagina que você ia chamar de Stéfano e do nada virar Endrick Felipe. Qual que é a referência de Endrick Felipe? Aonde tiraram o nome? Entendeu? É complicado mesmo, cara. Você fica ali e tal, pensando, pô, tal, beleza. Não vai ser de Stéfano, vamos botar outro nome de jogador, né? Igual meu cachorro. Obviamente, da salva a devida proporção, eu queria dar o nome de um jogador que eu gostava muito. E eu fui falando nomes, eu queria Totti desde o começo, e foi um nome que minha mãe também, na época, aceitou. O Totti é bem bonitinho, tá? Vamos botar. Eu por causa do Totti jogador e minha mãe por causa que a Totti é fofinho de falar. Totti, ai que gostoso falar Totti, entendeu? Não fui falar, bom, beleza, não pode Totti, então vamos chamar de Cibele. Ou Cláudio, Sérgio, entendeu? A conexão de nome não faz sentido, cara. Então foi muito por causa disso. Mas eu acho que, assim, do Endrick, né? De sair de Stéfano pra Endrick Felipe, a conexão se perde ali no momento. Nada do futebol é maior do que o Real Madrid, em termos de instituição. Então, eu acho que bate um pouco essa preocupação. Caramba, eu sou um moleque, eu tenho 18 anos, eu tenho que agradar essa galera de alguma forma, eu tenho que conquistar o coração dessa galera de alguma forma. E tudo bem pensar isso, tá? Eu preciso fazer gestos midiáticos, tudo bem pensar isso. Galera, hoje, tudo é gesto midiático. Hoje, o mesmo público, aí vai uma crítica, enfim, uma observação.
não tão simpática assim. O mesmo público que reclama, às vezes, da superexposição de alguém, é o público que se torna ávido por consumir tudo que aquela pessoa posta. É o público que, nossa, mas esse cara se esconde, como assim? Reclama de um aspecto e reclama do outro. Não tem muito sentido. Hoje, o cara que é figura pública e que não tem algum nível de exposição, aparição, não gera impacto, não gera pauta, não gera debate, esse cara fica para trás. Esse cara não desperta o interesse do público, esse cara não desperta o interesse de marcas, então você sempre tem a necessidade, tem aqui numa escala muito menor que a do Endrick, porque eu não tenho o tamanho do Endrick, não jogo no Real Madrid, então, mas se eu deixo de fazer os vídeos aqui todo dia, meio-dia, se eu deixo de aparecer na TNT Sports, no de placa, no de 0 a 10, no de solo a 10, eu vou perdendo tamanho de mídia, tamanho de exposição. A minha marca, que eu sou uma marca, todos nós somos, né? A minha marca tá atrelada à TNT Sports, por exemplo, tá atrelada aqui ao meu canal e tal. Ela perde relevância. Quanto menos eu apareço, menos eu me destaco, menos público eu atinjo, menos relevante fico. Imagina o que é para um jogador de futebol. Então eu acho que tem uma questão de estratégia aí. Só que eu acho que essa estratégia passou um pouquinho do limite do não é do tolerável, é do crível, sabe? A gente tem que ouvir... O cara pode ter um discurso pronto. O cara pode jogar com a emoção do torcedor do Real Madrid. O cara pode fazer uma fala para afagar o coração do Real Madrid, do madridismo. Pô, eu tô aqui no maior clube do mundo. Eu tô aqui onde eu sempre sonhei. Eu tô aqui... O torcedor adora ouvir isso. Isso aí, cara, assim, como eu estudei marketing... Deixa eu mudar a cara do Jorge. Sonho era... Pronto, tá melhor. Isso aí tá brabo. Quem estudou marketing... né? Então, tem algumas alternativas com relação a isso. Quando você vai muito para esse lado de ser essa conexão entre passado e presente, eu não sei se ele vai citar muito a vestimenta, estilo Pelé, as fotos que são feitas do Endrick, né? Em preto e branco, dando aquela alusão do Pelé e etc. Ele é um novo Pelé, né? A foto que ele tá em cima da torcida lá em Monteagu, né? No campeonato sub-17 que viralizou. E era parecida com o Pelé sendo carregado depois da Copa de 70. Ali eu acho, inclusive no vídeo do Futirinhas eu falo sobre isso, ali eu acho que é o start, né? É o que chama a atenção do staff do Endrick de colocar ele nessa posição. Uma posição bem perigosa. Falando assim, pô, cara, vamos comparar o Endrick com o Pelé. Sério mesmo, a gente vai ir nessa linha. Vamos tentar seguir essa linha arriscadíssima pro Endrick, porque o Pelé já escreveu sua história. O Pelé, infelizmente, já nos deixou fisicamente, né? Então ele só tem a aura aqui, ó, tá aqui. Mas, enfim, colocar ele nessa posição arriscadíssima pra carreira dele, vale a pena isso? Então, assim, tudo a partir daquela foto começou a ir pra essa linha de exaltar o passado, referências do passado. Ele já falou de Rudy Gullit, cara. E aí eu entendo que entrou muito FIFA Ultimate Team, que é uma carta muito forte, se não a mais forte do Ultimate Team. Ele e a do Pelé são as duas cartas mais fortes, né? Dos icons, né? Então tudo isso já entrou em pauta desde ali, então foi feita uma estratégia desde ali para essa referência entre passado e presente, né? Então sempre ele vai falar de alguém do passado e alguém do presente, e você pode usar uma estratégia diferente. Você pode falar, assim como o Puskás ou o Di Stefano, que fizeram história no Real Madrid e ganharam muitos títulos, e outros jogadores após eles, eu também quero ser uma referência. Pô, isso aqui é uma fala que você valoriza o passado, a história, mostra que você tem conhecimento, mas não te coloca numa posição desconfortável, que é a que o Endrick tá passando. Ele virou piada, virou chacota, as pessoas estão zoando ele. Às vezes a estratégia do staff é ele ser falado sempre. Ele estar sendo falado vai trazer mais pessoas. Só que nem sempre essa fala é positiva. O Endrick, de verdade, ele precisa de uma mídia negativa com relação a ele? De uma mídia que tire sarro dele só para ele estar sendo falado? Isso vai trazer mais interatividade positiva para ele? Ou vai trazer mais animosidade? Mais gente reclamando? Que para mim é essa linha que tá sendo falada. Eu acho uma estratégia muito perigosa e que não vai ter bônus para ele. Você poderia usar essas mesmas referências de passado, mas com falas diferentes. Por exemplo, no caso da comparação Neymar-Bellingham, que ele vai prendendo pro Bellingham,
Ele podia muito bem, ali é muito, ali eu acho que é natural, né? Ele tem a orientação de valorizar o Real Madrid, né? E aí ele pensa, mas é muito ele. Então assim, ele fala Bellingham ali meio que, ó, faz alto Real Madrid, tá na cabeça dele. Então ele não vai pensar muito, puta, eu gosto do Neymar, mas se eu falar aqui vai dar ruim pra mim com o Real Madrid. Não vai, né, cara? Ele podia muito bem ali, com a orientação, cara, seja natural, pra mim seria a primeira coisa, assim, trabalhando com ele, com algum jogador, fala, seja natural, seja você mesmo. Mas, ó, saiba que tem essas coisas aqui, né? Pô, cara, eu acho o Bellingham um craque, eu sonho muito de jogar com ele, mas eu ainda prefiro o Neymar. Neymar é meu jogador favorito de infância. Você acha que isso pegaria mal pro Bellingham? Ele ia ficar, pô, aí não. Pô, o Neymar, cara, você gosta do Neymar? Que absurdo, né? Aí você vai falar os 5 maiores jogadores pra você mete o Vinícius Júnior, joga ele lá em cima, então você bota o Bellingham e o Vinícius Júnior, junto com o Cristiano Ronaldo, que sim, tá ali no patamar, né, de primeira prateleira. O Di Stefano, que não foi citado, foi o Bob Charlton, que também tá ali perto. E o Puskás também tá ali perto, referências históricas e tal. E você ignora Ronaldo Fenômeno, que esteve no Real Madrid. Você ignora Romário, você ignora Pelé. Não precisa nem ser eles, cara, mas assim, você ignora um monte de gente. Até o Zidane e tal. Que, cara, com todo respeito ao Vinícius Júnior, que eu acho um craque mesmo, e pode ser o melhor do mundo nessa temporada, o Vinícius Júnior tem que comer muito arroz e feijão que chega perto do Zidane, cara. Do próprio Raul na história do Real Madrid. Entende? Então é isso. É falar, seja você mesmo, mas olha aqui, essa é a história, cara. Em todos os times, se eu for passar, essa é a seleção brasileira, esse é o Real Madrid. Já que ele talvez não tenha tempo de estudar tudo o tempo inteiro, você entregar essas referências pra ele. Não falar, pô, se coloca como elo do passado e do presente e seja o que Deus quiser. E aí você começa a criar pra ele um problema. Que nem ele, eu acho que tenha procurado. Foi uma coisa que foi imposta a ele pelo staff dele, né? E aqui é muito estratégia de media training. E o media training do Endrick, com todo o respeito aos profissionais envolvidos, que eu acho que tá sendo errado. Tá sendo mal desenvolvido. Tá atraindo pra ele ódio que ele não precisa atrair. Ele não tem nem motivo para as pessoas odiarem o Endrick, eu acho. Mas as pessoas estão começando a ficar com raiva dele. Já tem gente chamando ele de enganação, falando, é só mais um jogador comum que teve um hype muito grande, porque brasileiro idiota adora falar isso, né? Porque o cara, ele não quer torcer pelo jogador, ele quer falar assim, tá vendo? Eu acertei. Se, por exemplo, ele der errado. Se ele der certo, o cara simplesmente vai ignorar. Ele não vai falar que achava ruim, ele vai falar, pô, realmente é bom, né? Mas se ele acerta, eventualmente, que um jogador que parecia ser muito bom não é muito bom o suficiente, não consegue render o que esperava na carreira, pra ele falar, eu avisei. Fazem isso com vários jogadores, cara. Vários jogadores. As pessoas não querem torcer pelo melhor, elas querem estar certas. Independente se ela vai estar certa ou não. Se tiver errado, ela só ignora. Se tiver certo, ela joga pro mundo todo. Olha só como eu sabia. Olha como eu analiso. E não é assim que as coisas funcionam. Mas, enfim, é só pra entender que a estratégia do staff do Endrick tá sendo mal feita. Dá tempo de arrumar ainda. Tá aqui, eu sou torcedor desse clube desde pequenininho, meu pai gostava desse clube, eu via desde que eu era criança, eu torci pelo fulano que passou aqui, ele fala muito do Cristiano Ronaldo. Show, isso aí é eficiente. Só acho que o Endrick tá buscando um caminho que eu não sei se tá convencendo, e eu não tô aqui dizendo, pô, isso tudo é mentira, isso tudo... Mas perceba, é difícil crer. É difícil. Então, acho que o Endrick poderia simplificar um pouquinho essa comunicação, os seus gestos e tal, porque isso também traz um outro tipo de pressão, tá? Pra fechar o papo aqui. Além de você precisar ser convincente, você não pode deixar que esse tipo de estratégia ofusque o que você faz em campo. Então, isso ao mesmo tempo... A superexposição tem um problema, né? A não exposição tem os problemas já listados aqui. A superexposição também é um problema à medida que ela ofusca ou joga mais pressão naquilo que você faz em campo. Então vamos lá, se o Endrick tiver uma trajetória claudicante no início do Real Madrid, pode acontecer, ele tem 18 anos, tá chegando, tá se adaptando, uma concorrência fortíssima. Pô, o elenco que tem Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Mbappé, a concorrência para ele não é fácil. Então vamos supor que ele chegue e tenha algum tipo de dificuldade nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol e tal. Maldosamente, muita gente vai pegar essas declarações, vai pegar o gesto dele lá cuspindo a água lá nos Estados Unidos depois da parada técnica, lembra? Rodou bastante a imagem. Ele tá imitando o Walker, ele tá imitando fulano, não sei o quê. A galera maldosa vai pegar isso aí e vai fazer o seguinte, tá vendo?
Trouxemos um cara que tá mais preocupado em aparecer do que jogar futebol. Tá mais preocupado em dizer que o pai dele ia botar o nome dele de Di Stéfano. Tá mais preocupado em dizer que o Bellingham joga mais do que o Neymar do que jogar futebol. Então, também existe aí um efeito muito nocivo da superexposição. A superexposição, como o próprio nome já diz, ela te deixa muito exposto, super exposto a críticas, avaliações, julgamentos. Então, eu acho que o Endrick precisa encontrar um equilíbrio na quantidade de eventos, falas. Por exemplo, vou dizer para vocês algo pessoal, de novo, sem querer me comparar com o Endrick, porque eu não tenho o tamanho do Endrick, eu nunca joguei no Real Madrid, nunca cheguei tão longe. Eu sou um cara que tenho já os meus espaços determinados, onde eu falo, onde eu tenho aqui o meu trabalho sendo mostrado para você todo dia, os espaços que eu já citei aqui no vídeo. E sempre existe a possibilidade de você ampliar um pouquinho isso em eventos, em podcasts e tal. Eu sou muito criterioso e muito cuidadoso com isso. Com ambientes que não são tão... A questão não é controlados, mas assim, com ambientes onde você vai fugir ali com muita facilidade daquele escopo ali de temas que você trata no teu dia a dia. Porque isso aumenta a chance de você dar uma escorregada, dar uma derrapada, uma declaração não muito feliz, uma declaração que não seja bem interpretada. Às vezes você pegar alguém maldoso que te induza, né? Que tente tirar alguma coisa de você que não seja legal você falar, você externar, que causa... Então, eu sou um cara assim... É difícil eu aceitar algum tipo de convite, às vezes por questão de agenda mesmo, porque às vezes a coisa aperta muito. Tem semanas aqui que para gravar o vídeo do meio-dia aqui é um sacrifício, achar uma brecha. Hoje eu tô quase madrugando para gravar o vídeo aqui, porque tem de placa e tem uma série de compromissos ao longo do dia. Mas também por esse temor, sabe? Assim, puxa, você não sabe que tipo de ambiente você tá indo, às vezes tem uma pegadinha para você, às vezes tem um escorregão. Vamos evitar esse tema mais delicado, vamos evitar. Poxa, às vezes não é o momento, né? Estão tentando agora usar a tua imagem para isso aqui, pode ser, não vamos... ter esse pouco de cuidado, ser um pouquinho mais seleto e, principalmente, ajustar esse discurso para que o torcedor do Real Madrid, de fato, creia que... Eu não tenho dúvida de que existe muita simpatia e que vai rolar uma conexão do Endrick com o Real Madrid. Ele tomou também a decisão, acho. Ele gosta do clube. Isso não me... Ele me parece ter mergulhado muito na história do clube, pesquisado. Eu vejo mérito nisso, entender quem são os grandes ídolos, não só os ídolos da era do Endrick, mas de toda a história do clube, todo o passado. Eu acho isso legal para um garoto. De novo, deixa eu travar um frame mais bonitinho. Aí, ó, frame. Gato. É justamente o que eu tava falando, né? É mais interessante você valorizar a história do clube com as suas declarações, e isso o Media Training pode fazer melhor do que tá fazendo, do que se colocar nessa posição complicada, né? Comparativo, né? Elo entre passado e presente. E isso, cara, pode ver. Surge desde aquela comparação, e não partiu do staff do Endrick, tá? Mas a comparação, olha, a pose do Endrick em cima da torcida lembra o Pelé. Ali, talvez tenha dado um insight ali da galera. Pô, ó, um caminho tá por aqui. Só que, de novo, é um caminho extremamente perigoso que só pode prejudicar o Endrick. Porque pro Endrick usar esse caminho, dessa super exposição, das falas dele e dessas comparações, pro Endrick se beneficiar com isso, é só se ele realmente se virar esse fenômeno que todo mundo espera. Mas assim, um fenômeno de marca maior. É fenômeno estilo Ronaldo fenômeno. Não tô nem falando com o Pelé, cara. Tô fazendo tipo Ronaldo, tipo Romário, tipo esses caras, Rivaldo, que foram grandes referências técnicas. Eu torço pra que seja, pra que o Endrick ganhe 3 Copas do Mundo, cara. Que o Endrick faça 150 gols pela seleção brasileira. Pra mim tá ótimo. Eu quero é isso mesmo. Só que, pra essa comparação valer, ele tem que chegar lá. Então, nesse momento, é muito mais nocivo do que benéfico pra carreira dele. Só coloca ele numa posição completamente desconfortável, num ambiente de cobrança que ele não precisa estar nesse momento. Entendeu? Então, isso pesa muito contra ele. 8 anos, eu acho que é uma preocupação acima da média. Chegar e entender onde tá pisando. Pô, quem construiu esse legado? Quem pavimentou o terreno que eu tô pisando hoje? Show, acho isso muito legal, virtuoso.
num país onde as pessoas não se preocupam com história, num país tão iletrado como o nosso. Vejo virtude nisso aí, vejo mérito nisso aí. Mas dentro de um nível de racionalidade mesmo, né? Você não precisa pintar as coisas com as cores mais fortes do que elas realmente precisem, né? Não precisa. E eu acho que o Endrick tá carregando um pouquinho na tinta. O Endrick é um menino de 18 anos. Eu acho que é muito mais fácil a galera do entorno, e como eu disse no início do vídeo, o Endrick tem caras ali muito bons que cuidam da carreira. Essa galera mais rodada, mais experiente, dá esse tipo de orientação, dá esse tipo de toque. Não sei se isso é feito, tô só aqui especulando no todo dia a dia com essa galera, mas às vezes você de fora, não só pela experiência que tem, mas por você tá relativamente fora, fica mais fácil. Pô, Endrick, isso aqui não sei se a galera vai comprar muito esse discurso. Vamos alinhar, vamos fazer de outra forma? Pode ser. É um início de trajetória no Real Madrid. Agora, para fechar, ainda não dá pra falar nada do Endrick em campo, tá? O que o Mundo Deportivo fez depois do jogo contra o Real Madrid foi pilantragem, como a imprensa espanhola, infelizmente, tem muito pilantra. Uma parte dela é cheia de pilantra. É imprensa clubista, é imprensa torcedora, é imprensa distorcedora, imprensa que distorce fatos para que eles caibam dentro da narrativa que convém a eles. Então, como o Mundo Deportivo, eles são torcedores, assim, venais muitas vezes, não todos, né? Claro. Mas é uma imprensa de Barcelona, então nada de positivo vai ser enxergado nos clubes de Madrid, especialmente no Real Madrid. Então você, depois de 2 amistosos de pré-temporada, um ele jogou 45 minutos, o outro ele jogou 65. Você chega e diz, olha aí, ó, Real Madrid não contratou nada demais, tá vendo? Muita fumaça por nada. Pô, isso é brincadeira. Isso virar análise séria e isso ser repercutido muito afora, não tem problema repercutir mundo afora não, mas tem que repercutir como piada, não como uma análise séria. Fala, puta, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Já? É isso mesmo? É isso. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Obrigado. Juízo domingo e já. Tchau. Domingo já, Jorge. Te amo, Jorge. Você é demais. Seja a mãe dos meus filhos, meu irmão. Mas de verdade, é bem isso, cara. Se você puder, eu agradeço bastante, vai ver, né, o vídeo do Futirinhas, que eu faço um mini documentário ali. Tem 12 minutinhos que eu falo muito dessa situação e porque, pra mim, surge justamente nessa comparação que foi feita pela massa, né, pelo pessoal, as pessoas foram falando e tal. A pose é parecida, o gesto, a condução dessa foto entre o Pelé, 1970, a final da Copa do Mundo, depois de ganhar o tricampeonato, e essa foto do Endrick, que foi totalmente natural, e com a torcida lá levantando ele, depois de jogar muito num campeonato sub-17 pela seleção brasileira, né? E cara, olha a proporcionalidade, depois do tricampeonato mundial com a seleção brasileira e depois de um torneio sub-17 na França, né? Existe uma diferença brutal aí, mas surge naquela foto, naquela comparação das pessoas falando, parece Pelé, o insight de todo o staff do Endrick para trabalhar o nome dele nesse sentido, desde a apresentação à seleção brasileira e as menções dele ao futebol do passado, que, de novo, não tem problema nenhum, é como o Jorge falou, estudar, procurar informação, entender a história de onde você tá pisando é super válido, é benéfico, é bom, só que quando você vai se manifestar, você tem que saber o que você tá manifestando, então você pode seguir a linha de valorizar o passado, que eu acho super válida. Valorizar a história, reconhecer a história é importantíssimo para não repetir o que os anacrônicos adoram fazer, de achar que no passado só tinha perna de pau e que, né, qualquer um fazia o que quisesse com a bola, e não é assim, né, mas anacrônico adora fazer isso. O Endrick, não sendo anacrônico, que é muito o que parece que é de valorizar o passado, reconhecê-lo, falar sobre ele, mas de uma maneira mais natural para ele, que não prejudique a própria imagem, porque nesse momento tá prejudicando. E eu tô falando isso como um profissional formado em marketing, tá bom? Mas é isso, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários o que você tá achando dessa situação do Endrick. Vai lá ver o vídeo do Futirinha, se inscreve no canal do Jorge Igor, que é maravilhoso. E a gente se vê aqui no próximo React, no React do Futirinhas. Um beijo, vire membro e até a próxima. Tchau, tchau.